O ensino é como trabalhar as tonalidades de fogo, né? A cor de fogo. Então eu estou utilizando aqui as tintas da Acrylex. E lembrando vocês que conforme a marca de tinta que você for utilizar, ela pode ter uma leve variação de tonalidades com o que eu apresento aqui para vocês. Eu tenho aqui o branco de titânio, amarelo de cádmio, alaranjado, laranja de cádmio, vermelhão chinês, terra de siena queimada, sombra queimada e o preto. E os pincéis da Condor, da linha 484, que é o pincel chato, e da linha 477, que é o pincel redondo. Aqui está a tela que eu vou utilizar, é uma tela tamanho 30 por 40, uma tela simples de algodão. Poderia até ser uma tela bem menor, mas para que fique bom o ensino para vocês, eu peguei uma telinha nesse tamanho que eu vejo que fica adequado aqui para toda a filmagem e poder trabalhar também os detalhes. Aqui está a imagem referência no tablet, do qual vocês podem ver então toda a gama de cores que vai ser trabalhado. O desenho eu posso utilizar aqui tanto um lápis, eu estou com um lápis da Staedtler, um lápis HB ou o lápis número 2, que é o lápis escolar da Staedtler. Ele é bastante simples, mas ele é um lápis que eu gosto muito, porque ao mesmo tempo que ele risca legal na tela, ele não solta muito desse grafite na hora de eu trabalhar os tons clarinhos. Então eu poderia desenhar aqui na tela com o lápis ou desenhar diretamente com a tinta. Então olha, beleza, não estou riscando forte aqui porque eu quero desenhar com a tinta agora quando eu for começar a trabalhar então a pintura. A grande base do desenho é essa madeira aqui, ó. Então ela vai ficar com essa inclinação que ela preenche esse meio, do qual as chamas elas estarão então na frente e em volta e na parte de trás. Vamos lá. Peguei aqui então o meu lápis, no lugar de usar tinta, vou usar o lápis. E vou fazer aqui a marca dessa madeira principal aqui. Precisa ficar igualzinho? Claro que não, né? É só para a gente ter por referência mesmo para poder trabalhar aqui a pintura. Aqui, ó, bem nessas partes tem algumas labaredas. Só vou fazer umas marcações para que eu possa jogar as cores, jogar as pigmentações. Tem umas labaredas mais altas, lá de trás, algumas mais brancas, outras aqui bem mais amarelas, bem mais intenso nos amarelos. Daí agora tem uma outra madeira que corta aqui, lá por trás, que deixa ela mais escamada, né? Ela tá uma madeira aqui já um pouco mais puxando para o carvão e ele fica um marrom mais avermelhado. E tem outra que passa por baixo aqui. Essa imagem original, ela é muito mais ampla do que o tamanho que eu recortei aqui. A parte que eu recortei é mais a parte central, mas ela se afasta bastante para o lado esquerdo e para o lado direito. Por isso que quando você encontrar essa imagem, por exemplo, lá no Google, você vai encontrar essa imagem um pouco mais ampla, tá? Então eu peguei só a parte de recorte, a parte mais de meio. Pode ver que o riscado aqui do lápis, ele é bem fraquinho. E é isso que precisa. Ele não pode ser um risco forte. Esse lápis aqui, eu até poderia riscar bem mais forte ainda, porque eu sei que ele não solta tanto do grafite. Ó, se eu esfregar o dedo aqui, é claro que ele vai soltar grafite, como vocês estão vendo, né? Ele mancha. Só que ele não mancha a ponto de misturar com os brancos, ou misturar em excesso com os brancos. Já se eu utilizar um grafite 2B, 4B, 6B, 8B, daí é muito poroso, qualquer risquinho ele solta muito da fuligem do grafite. Já esse aqui ele é mais firme, e esse é escolar, como eu falei para vocês, né? Agora, eu me simpatizo com ele, faz muitos e muitos anos, o que? Vamos dizer assim, uns 7, 8 anos que eu utilizo para riscar minhas telas. Depois que eu usei pela primeira vez da Staedtler, nunca mais abandonei esses tipos de lápis aqui escolar deles. Então faz muito tempo que eu utilizo para todas as minhas pinturas. Vamos lá, entendendo aqui. Eu mexi no meu terra de cera queimada aqui, porque como a paleta ela é bem lisa, ele estava querendo dar uma escorrida aqui. Não por excesso de óleo, mas porque ele estava se desprendendo um pouquinho. E como eu sempre levanto aqui a paleta para mostrar para vocês, é capaz de uma cor ou outra. Ó, o branco querendo descolar também aqui, ó. Tá querendo descolar, mas já vou começar a usar eles já vão se misturar aqui. Vou começar com um pincel de número 14, da linha 484 da Condor.
Eu utilizo as tintas da Acrylex, as telas do Albuquerque e também os pincéis da Condor. Então eu gosto desses pincéis de cabo vermelho da Condor, eles são de pelos naturais, acho que são de orelha de boi. E eles são baratos, esses pincéis, são muito mais acessíveis e são macios. E eu gosto de utilizar pincéis macios nas minhas pinturas, porque as minhas telas, seja de algodão ou seja de linho, eu sempre tenho telas com superfícies mais lisa. Não gosto de telas de gramatura muito grossa, entende? Eu não gosto daquelas telas cheias de buraquinho para ficar preenchendo os buraquinhos da tela. Gosto de telas mais lisas, seja de algodão ou seja de linho. E esses pincéis aqui, macios, para a pintura mais realista, para mim, ele é ótimo, ok? Vamos lá então, vou começar aqui da sequência. Elton, por onde que começa a trabalhar esses tons de fogo? Por onde que eu começo? Qual a primeira cor que eu coloco aqui? Vocês viram aqui na imagem de referência as tonalidades de branco, os tons de amarelo, né? Mas com qual cor que começa? Eu começo, logicamente, com o branco. Elton, mas eu vi artistas começar com as cores escuras. Tudo bem, cada artista tem a sua mania. Isso é uma coisa que tem que entender. Elton, você não faz o preparo da tua tela com um fundo mais terroso antes de começar a pintura? Não. Por quê? Porque cada artista tem a sua mania. Nas minhas aulas com os alunos, já fiz diversas telas com um fundo, né? Um fundo terra de siena natural, terra de siena queimada. Já pintei muita tela com o fundo preparatório, mas hoje as minhas telas é só com o gesso acrílico, que no caso, como eu uso as telas do Albuquerque, elas já vêm muito bem preparadas. E como vocês podem ver aí, as minhas pinturas, o acabamento que fica. Mas a camada de tinta não fica muito fina, não fica transparente? Não. Isso depende da técnica de cada artista. E uma das coisas que eu faço, eu não trabalho por camadas. De fazer uma camada, depois esperar secar e trabalhar uma outra camada de tinta. Não faço isso. Eu gosto de tinta que, olha, a consistência delas, que dê para mim usar elas pura na tela sem problema. Então, como que eu começo? Com o branco. Aqui nesse caso, porque o branco, se eu jogar o amarelo e depois eu vim querer jogar o branco aqui, o amarelo, o branco vai pegar no amarelo e vai sujar, né? Se eu começar com as cores escuras, sombra queimada, terra de siena queimada, nessas tonalidades aqui para já jogar uma tonalidade mais escurecida. Depois, quando eu jogar com esses tons mais clarinho, vai encostar. Por exemplo, se eu fiz o galho aqui com sombra queimada de base. A hora que eu vim com esse branco aqui, ó, ele vai encostar em algum cantinho e vai sujar a pigmentação. E o que significa isso? Eu gosto de uma pintura mais limpa. Eu não gosto daquela pintura onde muitos pigmentos encostam no outro. Por isso que usar o grafite... Eu já gosto de usar o grafite que não solte tanto da sua fuligem para não misturar com a pigmentação. Eu gosto de uma pintura mais limpa. Vocês vão ver que vai dar toda a tonalidade aqui, vai dar todos os efeitos que precisa, mas eu gosto de uma pintura mais limpa. Então tem artistas que gostam já de... Não, eu gosto de colocar os marrom aqui para misturar já um pouco do branco com o marrom. O meu branco ele não fica muito puro, ele fica mais sujinho. Cada artista tem uma técnica diferente. E é uma coisa que nunca dá para se usar como comparativo e dizer qual técnica é melhor que a outra. Isso não existe, pessoal. Uma coisa que eu sempre falo aos meus alunos, por exemplo, é que muita gente comete os mesmos erros do passado por não conhecer história da arte. Quando você vê artistas brigando com artistas, escolas, estilos brigando com outras escolas e estilos, para que isso? Tudo é arte, tudo é pintura, e por que ficar brigando? Não, não. A pintura é só se você fizer um fundo terra de siena aqui para jogar as cores por cima. Não, não, a pintura só existe se você trabalhar por camadas. Não tem isso, sabe? Cada artista tem a sua maneira, a sua ótica e o seu jeito de trabalhar. Por isso que eu falo, nós não devemos cometer os erros do passado. Quando a gente conhece a história da arte, a gente não comete os erros do passado. Você vê todas essas brigas no passado, e por que vamos fazer as mesmas coisas hoje? Ah não, porque Leonardo ele só pintava. Deixa Leonardo com Leonardo. Ah não, mas o outro artista, ah não, mas Caravaggio pintava. Ah não, mas Jacques Louis David ou Ingres pintava de outra maneira.
tudo bem. Se você for analisar escola e escola, artista e artista, cada um tinha seus estilos. E você vê em toda a história da arte, você vê os neoclássicos, por exemplo, brigando com os romantistas que surgiram na época. Porque um pintava muito liso, como era a escola acadêmica. Já o romantismo, que era como um precursor do impressionismo, já gostava de deixar pinceladas mais marcadas. E para que essa briga? Se tudo é arte e nós podemos desfrutar cada um à sua maneira. Por isso que tem pessoas, por exemplo, que faz aulas comigo porque gostam do meu estilo. E outros não fazem aula comigo, mas fazem aula com outros artistas porque gostam do estilo daquele outro artista. E tá tudo certo e tá tudo bem, né? Quem concorda aí comigo? Coloca uma paletinha dessa aqui se você concorda comigo. Vamos lá então? Olha, joguei os tons de branco. Eu sei que não dá muita diferença aqui, né? Dá só aquela leve pigmentada, onde a tela tem esse tom levemente mais cinza. E agora eu vou para outra tonalidade. Qual é o tom? Amarelo de cádmio. Elton, ele vai puro ali na tela? Nem sempre. Olha, eu estou misturando com o branco aqui, ó. Estou misturando com o branco, porque eu vou criando agora aquela transição. Olha, tonalidade aqui, ó, onde ele vai encostando. Ele não vai em tudo, ele não é por tudo. Eu vou criando entre um e o outro. Quem acompanhou, por exemplo, a minha pintura da Santa Ceia, meus alunos ali da turma de temas bíblicos, viram como que eu trabalho aquelas tochas de fogo, sempre começando por esses tons mais claros. Nesse caso aqui é diferente, claro, por exemplo, do que foi trabalhado na Santa Ceia. Porque na Santa Ceia era aquelas tochas, algumas lamparinas, mas é pouca coisa. Aqui já é o fogo mesmo em si, né? Pessoal, vocês podem ir interagindo entre vocês, mas eu não estou lendo os comentários de vocês nesses momentos, tá? Ou se vocês têm feito alguma pergunta aqui, eu não estou lendo nada, porque senão eu deixo de trabalhar a pintura aqui, tá bom? Vai ter um momento, claro, que eu sempre abro para fazer alguma pergunta, a Simone vem aqui e me auxilia, lendo as perguntas de vocês, tá bom? Então no momento que eu for abrir para pergunta, daí eu aviso para vocês. Então se alguém de vocês já colocou alguma pergunta, segura aí e depois quando eu abrir aí para perguntas, eu consigo interagir um pouquinho mais com vocês, tá bom? Senão eu não consigo passar essas informações, ainda mais essas informações bastante iniciais. Então estão vendo? Olha, eu não estou usando amarelo de cádmio puro ainda. Estou utilizando ele misturado com um pouquinho de branco. Elton, pode ser usado um amarelo de cádmio claro? Pode. Pode ser usado amarelo de cádmio escuro? Pode. Pode ser usado um amarelo permanente? O amarelo permanente ele puxa um pouco mais para o alaranjado. Então tem que ter um pouquinho de cautela com o amarelo permanente. Ó, vou observando bastante ali pela imagem aonde que eu tenho que ir jogando esses tons aqui. Eu não tenho muito problema, por exemplo, se eu errar um pouquinho o local dos amarelos, não tem problema. Peguei aqui um pouco mais puro. Porque inicialmente aqui é começar a jogar as bases de cores. A pintura a óleo, claro que a tinta acrílica, a pintura acrílica, também tem o seu valor. A pintura acrílica, claro, para você trabalhar essas fusões de cores, você tem que usar o retardador, né? Você não pode usar a tinta acrílica pura na tela, porque em questão de minutos ela já seca, assim como a tinta tecido. Então a tinta a óleo, você pode ir jogando essas bases de cores tranquilo, sem ter medo de que ela vai começar a secar. Eu poderia aqui, no caso, amanhã, voltar aqui para a pintura, retomar ela amanhã, porque eu sei que as tintas da Acrylex que eu estou usando aqui, eu sei que elas vão continuar totalmente molhadas ainda na minha paleta. Ó, dei uma mexida aqui, ó, no meu alaranjado, que estava querendo escorrer também aqui na paleta. Só dei uma mexida rápida ali nele. Ó, esses tons aqui já dá para ver que eles são bem mais escuros.
Mas eu estou jogando como se fosse essas bases dos brancos que eu joguei no meio aqui, para aquelas labaredas de trás, que elas são mais amarelas, então eu jogo esse amarelo como base. Depois vem os laranja aqui, os tons vermelhos. É sempre formando um degradê. Comecei com o branco, vai para o amarelo, vai para o laranja mais forte, vermelho, terra, até chegar nos tons escuros. Elton, é só assim que trabalha tons de fogo? Não. Você tem que... Aqui eu estou mostrando para vocês a gama de cores. Agora, é só assim que trabalha? É claro que não. Ó, tô pegando mais puro aqui no cádmio agora, conforme o lugar que eu estou entrando, olha. Então, se eu coloquei ele misturado com o amarelo, com o branco, agora estou usando ele um pouquinho mais puro. Elton, é só assim que trabalha todos os fogos? Não. Aqui eu estou mostrando para vocês um ensino de uma forma geral, mas conforme o que você vai pintar, conforme a referência que você vai utilizar, vai ter diferenças, né? Vai ter fogo com muito mais terra de siena queimada, outros vai ter muito mais pigmentações avermelhadas. Depende muito, é muito variável isso. Ok, aqui também ok, aqui umas labaredas mais laranja, aqui também mais amarelos e laranja. Ok, vou pegar agora, olha, abandonei o cádmio, agora eu venho para o alaranjado. Você está usando a cor pura na tela, Elton? Você pode ver que nunca é uma cor pura. Por quê? Comecei com o branco puro, né? Para deixar bem branquinho. É uma base. Você pode ver que ele vai misturando, vai ficando levemente amarelado, mas alguns pontos ele tem que permanecer ainda bem branco. Mas quando eu cheguei no amarelo de cádmio, ele nunca foi puro, porque ele já ia misturado um pouquinho com o branco. Agora, quando eu pego aqui no alaranjado, ele nunca vem puro, porque ele está levemente misturado com o cádmio. Eu não estou limpando o pincel. Quando eu chegar no laranja, ele não vai ser o laranja puro, ele já vai levemente misturado com o que tem de tinta laranja, alaranjado, na hora de misturar com o laranja. Alaranjado, laranja, né, essas cores dá uma confundida. Ó, como o alaranjado, ele já tem um pouquinho mais de força na pigmentação, eu dou alguns riscados para ele transicionar depois com o laranja de cádmio. Pessoal, tá legal. Claro que é bem no início ainda das cores, mas estou conseguindo me fazer entender para vocês. Tá tendo essa compreensão? Diz aí para mim. Curte a publicação, curte a live. É bem importante, sabe, para você curtindo a live, está compreendendo. Estou conseguindo passar a informação devida para vocês. Já vai curtindo, deixa um comentário aí para mim, fala, ó, professor, é isso mesmo. Estou conseguindo entender. E se alguém está chegando agora e faz alguma pergunta, como eu disse para vocês, já vai ajudando aí, respondendo também. Vocês podem ir respondendo, a pessoa vai perguntar, que cor que você está usando? Você que já ouviu a cor, pode responder. Qual o tamanho de tela? Ele está usando tela 30x40. Qual o pincel que você está usando? Ele está usando o 14 da linha 484 da Condor. Olha aqui, como é muito mais para o alaranjado essa parte do meio aqui. Ó. Elton, eu não tenho o alaranjado. Que outra cor eu poderia usar? Você vai ter que fazer uma fusão entre o amarelo de cádmio ou com o amarelo permanente e o laranja de cádmio. Mas se você tem o alaranjado, que é uma cor que muito raramente eu uso, inclusive nas aulas com os alunos, eu nem utilizo o alaranjado. Não é uma cor que entra na gama de cores, na lista, né, de materiais para os alunos. Mas quando eu preciso, daí eu explico. É que nem, por exemplo, o azul, deixa eu lembrar aqui, o azul turquesa. Nossa, o azul turquesa eu uso para que um azul turquesa? O azul turquesa eu utilizo para fazer mar. Sabe aquela pigmentação de um azul mais esverdeado do mar? Eu uso o azul turquesa, misturado com o verde polveronese, que dá aquele verdinho azulado do mar. Ó, as pinceladas. Estão vendo as transições de tons? Branco, amarelo, mais laranja.
Aqui ele é bem sutil, uma transição com a outra, e já fica bem escuro. É só um foguinho ali que deu uma pigmentada. Aqui tem umas labaredas que eu posso jogar esse tom, depois mais laranja por cima e chegar com terra de siena queimada. Porque o fogo, né, é interessante, o fogo tem uns lugares, por exemplo esse aqui, essa chama, ela gira. É aquele fogo que faz aquele giro, né, uma chama mais intensa. A tua live vai ficar gravada aqui no Instagram? Não, não vai ficar gravada. Não sei se alguém perguntou, mas já estou falando aqui. Por que a live não fica gravada? Porque as lives eu não deixo elas gravadas no Instagram. O que eu estou fazendo é gravando com a câmera digital, que é o que eu gravo as videoaulas para os alunos, para durante a semana que vem, sem pressa, a hora que der, será postado no canal no YouTube. E sabe, eu faço as lives, eu acho que é engraçado isso, sabe? Às vezes parece que é uma cobrança. As últimas telas que eu pintei, daí eu gravei, por exemplo, na quinta-feira à noite, na sexta-feira tinha gente pedindo já. Já foi colocado a live lá no YouTube. Puxa, nem deu tempo de tirar ainda baixar no computador, fazer edição, tudo. Porque o que eu gravo para postar depois no canal no YouTube, ela passa por um processo todo de edição, né? Tem que fazer os cortes, tem que preparar todo o vídeo. Não é que nem a live aqui que a gente faz ela na íntegra. Mas está gravando, a câmera digital ela está gravando para durante a semana ser postado então no meu canal no YouTube. Só que lá no YouTube não adianta fazer pergunta que eu não vou responder lá, né? O momento da live é agora. Por isso que sempre o meu incentivo para vocês é participar da live. Olha, esses tons aqui eu vejo que é ok. Não comecei a trabalhar ainda a parte de madeiras, né? Por exemplo aqui, ó, eu vejo que tem um foguinho, ó, voltar aqui, ó, o pincel tá sujo do alaranjado. Mas dá para ver que tem um foguinho bem aqui na madeira, ele bem branquinho. Com a mesma gama de cores, que começa ali com o branco, daí ele fica rapidamente mais amarelo, rapidamente mais laranja, alaranjado. E daí essas partes aqui da madeira, que já vou mostrar para vocês, ela tem outra pigmentação. E a mesma pigmentação, essa aqui, ó, dá para jogar em algumas partes aqui na madeira, nesse ponto. Que dá para ver que tem uma leve tonalidade similar a essa aqui. Depois tem as misturas. Agora, olha, pincel tá sujo, né? Do pincel do jeito que tá sujo, eu vou partindo aqui pro laranja de cádmio. Você colocou um monte de tinta aí, essa tinta toda vai sobrar? Pode até sobrar, mas fora nunca vai. Porque amanhã eu já começo uma outra pintura e as minhas tintas nunca vão fora. E aí, pessoal, estão compreendendo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. A Maroca colocou aqui boa noite, mestre, e a todos. Foi o último comentário que eu vi. Deixa eu ver. Como é que estão os comentários de vocês? Precisa desativar os comentários? Não precisa desativar. Acho que não precisa desativar ainda. Pessoal, tá ok? Os comentários aqui. Precisa desativar alguma coisa ou está tudo ok? Beleza? Sei que parece que tinha alguém pedindo para denunciar um comentário acima. Aqui, a Marisa colocou aqui. Não sei se pediram para denunciar algum comentário aqui, pessoal. Não encontrei aqui. Tô dando uma olhadinha aqui no comentário de vocês. Aquela tela de Veneza ficou show. Obrigado, Sérgio. Óleo, respondendo aqui alguns alunos. Tá, vai olhando aí enquanto eu vou passando aqui as informações. Olha, então eu estou com o laranja de cádmio agora. A Simone chegou aqui para me auxiliar, aqui um pouquinho a gente abre para perguntas de vocês, tá bom? Ó, pode que as cores ainda elas permanecem bastante limpas, porque eu não cheguei ainda com o terra de siena queimada, com o sombra queimada, que é aquela pigmentação mais forte. Ó, cuidado com o laranja de cádmio, porque ele não pode encostar no branco. Se o laranja de cádmio encosta no branco, ele fica salmão. Eu tenho que vir com outro pincel para dar uma retocada para que ele fique aquele laranja mais amarelado. Falaram para cuidar para não queimar a mão com fogo. Tá realista. Qual o pincel você está usando?
Aí eu pedi para os alunos me auxiliarem. Ó, pessoal, vão me auxiliando aí como eu falei para vocês, né? O pessoal que chega depois na live começa a perguntar qual o pincel, qual a tinta. Me auxiliem aí, por favor. Já vão colocando, ó, o professor está usando tintas da Acrylex. O professor está usando pincéis da Condor. Linha 484, número 14. Tem o que apareceu aqui de um comentário negativo, já avisa o pessoal que eu já bloqueei. Ah, tá. Simone falou que apareceu um comentário negativo ali, alguns comentários atrás. Ofendendo, já bloqueei. A Simone já bloqueou, tá? Bibi, a pergunta pra Bibi. Bibi, pergunta se é Marisa, a pessoa que tá ofendendo. Bem rápido, pergunta se Perguntar pra Bibi? Pergunta Bibi, a pessoa que tá ofendendo é Marisa, o nome? Eu já bloqueei. Responda aí pra nós, pessoal, que daí a Simone já vai... Travou. Espera um pouquinho, travou mesmo. Onde? Travou a tua live? Não travou. Tá normal. Perfeito. Quando as pessoas colocam que travou, não significa que travou aqui, amor. É pior que muita gente colocou travou. Pessoal, como é que tá aí? Porque pra mim aqui não travou, tá normal. Muita gente travou. Muita gente escreveu travou. Como é que tá a live agora? Falem pra mim como é que tá agora, então. É que se clicar, às vezes clica ali e sai alguma coisa, pra você bloquear a pessoa, dá uma travada. Então acho Se ele saiu naquele momento, ele trava um pouquinho. Travou, ficou preso. Voltou. Acho que pra bloquear a pessoa ficou... Eu acho que quando a Simone foi bloquear a pessoa, daí acabou dar aquela travadinha na hora de bloquear, entende? Porque você tem que colocar ali e bloquear, e nesse momento ele dá aquela travada. Olha, estou usando laranja de cádmio, tá? Olha, laranja de cádmio. Se eu achar mais aqui, algum comentário ofensivo, aí eu bloqueio também. Bom, eu não vi o comentário ofensivo, fico pensando, né? Por que comentário ofensivo? Só foi colocado bloqueio comentário, se tem desalmado. Tem uma pessoa ofendendo. Eu acho que ele estava te ofendendo. Me ofendendo? Aham. Nossa, pergunta pra mim, que eu não acompanhei essa parte ali. Eu não pegamos essa parte da pessoa ofendendo. Eu me pergunto por quê. Mas pergunta de novo pra mim se foi a Marisa. Bibi, você está aí conosco, Bibi? Diz pra Simone se foi a Marise. Que eu já bloqueei. Daí a Simone já bloqueou. Entendeu? Tá aí? Sim. Se eu já bloqueei. Se tem mais algum, marca que eu já bloqueei também. Olha só, ó, os tons bem laranja que eu estou aplicando, né? Olha, tons de laranja. Agora é aquele ponto que vocês estão vendo que estou indo com mais calma, né? Fui jogando as cores, agora já vou com um pouquinho mais de calma, pensando um pouquinho melhor aonde que eu jogo essas pigmentações. Só foi feita uma pergunta. Gostaria de saber se eu poderia pintar primeiro a madeira e depois então o fogo. Não pode. A pergunta aqui que a pessoa fez, posso pintar primeiro a madeira e depois o fogo? Não pode. Eu expliquei no início da live. Por isso que é bom pegar sempre o início da live, pessoal. Expliquei ele bem certinho por que não pode. Porque se você colocar os tons escuros e jogar os tons clarinhos, vai sujar os tons claros. Então você tem que trabalhar primeiro com os tons claros para chegar nos tons escuros. Claro que em tudo que se vai pintar é assim? Não. Tem exceções, mas no caso aqui de madeira, jogou sombra queimada, terra de siena queimada aqui e vai jogar os brancos e amarelo de cádmio, vai encostar, vai pigmentar, vai sujar e não dá certo. Também, professor, também o amarelo indiano? Amarelo indiano, nesse caso aqui, eu não uso. O amarelo indiano é uma cor muito transparente e ele puxa mais para o ocre. E nesse caso aqui, o amarelo indiano não entra, porque ele é uma cor que puxa para o ocre e não para esses tons de fogo. Tu pode erguer um pouquinho mais o vídeo para ficar o fogo mais para cima, os comentários mais embaixo? Não, tá bom, não atrapalha em nada. Não chega a pegar... Tá, já vem ainda. Tá. Vou ficar de olho aqui, daí você faz. Sim. Mas eu já bloqueei, foi assim mesmo. Ok, então. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
só tem mais uma pergunta. No caso, se eu pintar o tigre, tons claros primeiro? Depende, tigre já é outra coisa. Tigre já é outra coisa, sabe? Os tons claros primeiro, não, daí é outra coisa, sabe? Aqui no caso é fogo, não é a cor de um tigre. Daí já é outra coisa, já seria outro ensino, sabe? Já seria outra parada mesmo. Olha, agora desse tom eu vou para vermelho, terra de siena queimada, os 3 tons misturados junto. Olha aqui, vou ver que não limpei o pincel também. O meu pincel bem aqui em cima, perto do cabo, ele ainda está sujo de branco. Olha, 3 pigmentos, laranja, vermelho e terra de siena queimada. Agora a presença desses 3 aqui. Olha como vai intensificando. Lembrem-se, eu estou jogando cores de base. Não entrou com os tons mais escuros ainda, alguns detalhes. Vai ter tons mais amarelo em alguns lugares, vai ter tons mais laranja. Ainda tem muita coisa aqui pela frente ainda, né? São apenas aquele início mesmo ainda colocando as cores de base. Porque depois das cores de base, eu dou aquela esfumaçada, eu ajeito algumas coisas. Trabalha um pouquinho os tons. Daí que entra na finalização. Olha aqui, eu intensificando bem mais. Cuidar para não encostar no branco. Essa pigmentação ela não pode chegar no branco. Deixa eu ver aqui que aqui está um pouquinho diferente do que está ali do que está ali na fotografia, né? Porque eu dei aquela redesenhada. Então alguns pontos aqui às vezes é um pouquinho diferente. Tem que começar agora a intensificar mais esses tons aqui. Que daí agora vai começar a aparecer muito mais. Jogar essas cores aqui bem fortes, sabe? Ó, vou pegar aqui, ó, o amarelo não, o alaranjado, misturado nesses pigmentos aqui, olha. Alaranjado com esses aqui. É uma questão de observação. Elton, existe algum segredo para descobrir as cores? Como que entende as cores? Isso é prática. Todas as dúvidas que você possa imaginar no conceito de cores, eu tinha quando eu comecei na pintura. Eu olhava uma fotografia e eu não conseguia fazer as cores que eu via na fotografia. E como que eu fiz isso? Como que eu desenvolvi isso? Existe um segredo? Não tem segredo. Existe você praticar. Mas não é só fazer assim que desenvolve isso. Não, é praticar. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, que eu vou falando e deixar a garganta sem água. Já começa a falhar a voz, né? Olha só a intensidade. Pegando mais terra. Olha como o terra, ele suja a pigmentação. Ele vai perdendo aquela cor muito mais viva, ele começa a sujar mais a pigmentação. Mas ele precisa sujar a pigmentação para chegar nos objetivos. Então, por isso de colocando com calma. Deixa eu ver onde que vai esse tom aqui. Olha, está muito marrom. Ele é um tom que está muito mais presente aqui, ó, por exemplo. Por que ele está muito marrom? Porque na mescla aqui de tons, na hora de elaborar aqui a cor, eu peguei muito mais do alaranjado com o terra de siena queimada. Então ele vai ficando muito mais marrom. Por isso eu tenho que recuperar aqui a cor com o vermelho e com o laranja. Daí ele volta naquela intensidade mais fogo e não marrom. Que eu gosto da tinta, olha, é muito legal você poder pincelar assim, jogar a tinta com vontade na tela. Esse pigmento aqui, ó, essa cor, eu vejo que também tem nessas áreas aqui. Depois vai vir uns amarelinhos por cima.
Ó, aqui tá criando bem a transição, que aqui já é a madeira, né? Madeira bem avermelhada por causa do fogo. Eu já pintei, por exemplo, fogo numa outra oportunidade para a turma de iniciante dos meus cursos online. Foi numa live também. E lá o fogo ele tinha outra tonalidade. Ele não era assim tão avermelhado e tão laranja. Ele era muito mais para os marrons. Por isso que eu volto a dizer para vocês. É sempre importante você analisar muito qual a referência que você vai utilizar para trabalhar o fogo. Aqui ó, tem esses tons bem avermelhados também na madeira, embora são tons que dá para jogar depois por cima. Jogar os escuros e depois vir com esses tons aqui para fazer tipo carvão, os tons mais amarelados como eu falei. Ele não fica tão vermelho, vai ficando mais laranja. Deixa eu ver, fiz aquela análise aqui de longe. Vou pegar um pouquinho de novo aqui, ó. Mesmo pincel sem limpeza nem nada. Ó, pega os tons de amarelo de novo. Eu não sei o porquê, mas eu não coloquei no contorno dessa labareda aqui, ó, os tons de amarelo. Como são várias labaredas e tal, né? Daí eu acabei deixando essa aqui sem amarelo. Por quê? Não lembro. Só porque eu acabei esquecendo mesmo. Aquilo que eu falei, a gente sempre volta com a cor de novo, que sempre tem coisinhas para fazer. A gente começa a preencher cada vez mais, começa a aparecer cada vez mais. A pretensão é fazer igual, fotorrealismo, hiperrealismo? Não, o propósito é fazer o fogo. A minha pretensão não é fazer o hiperrealismo, onde tem que ficar agora aqui tudo muito certinho. Não, não é essa a pretensão. Eu já vou começar a jogar agora tons mais escuros. Os amarelos. Que mais? Vou botar aqui. Vou dar uma limpadinha agora nesse pincel. Agora eu vou limpar ele. Porque eu quero pegar tons mais escuros. Olha, limpeza no papel é isso aqui, ó. É só limpar no papel mesmo. Não tem nada de mergulhar em querosene, em solvente, nada. Só limpar no papel mesmo. Para pegar agora tons mais escuros. Olha. Terra de siena queimada. Com um pouco do vermelho junto. Demora em média quanto tempo para secar? A tinta a óleo para secar vai depender da marca. Eu estou usando puro, sem secante, sem diluente, sem nada. Não gosto de usar secante, não gosto de usar diluente nas minhas tintas. O meu negócio é usar sempre puro. Então a tinta da Acrylex, um branco puro, pode demorar até 20 dias para secar. Um terra de siena queimado, um sombra queimada, pode demorar uma semana para secagem. Então uma tela assim, eu deixo ela secando por pelo menos uns 25 dias. Para que ela fique bem seca para passar verniz. É claro que aqui nessa pintura é um ensino, eu não vou passar verniz nem nada nela, né? Apenas um ensino. Mas se eu fosse elaborar uma encomenda, é uma pintura que eu vou fazer em sala de aula para os alunos, daí eu vou elaborar ela bem certinho, tudo, vai ficar bem acabado, todos os detalhes, tudo. Secagem de 25 a 30 dias e passo o verniz. Mas o verniz não tem que esperar 1 ano, 6 meses a 1 ano para passar o verniz. Isso é apenas uma recomendação do fabricante. Por quê? Porque o fabricante ele não sabe se você vai pintar com espátula ou com tinta, ou com um pincel, espátula ou pincel. Qual o material que você vai usar, qual é a espessura de tinta que você aplica na tela. Então ele coloca um tempo médio de 1 ano. Porque mesmo numa camada mais grossa, a tinta a óleo ela vai secar. Então é um tempo médio. Quem trabalha com a pintura realista, que as camadas são finas, sabe que é muito menor o tempo. Agora, se eu usar tintas importadas, como por exemplo, se eu usar da Pebble, a tinta da Pebble, a tinta a óleo da Pebble, é de secagem em até 3 dias.
Foi perguntado quantos anos você vai estar na arte, na pintura. Eu já estou na pintura há 24 anos. Se você usa a tinta da Winsor & Newton, da linha Winton, por exemplo, as tuas tintas secam em menos de uma semana. Se você usar da linha Artiste, da Winsor & Newton, conforme o pigmento, pode levar até 15 dias. Então depende muito da secagem através do fabricante. Olha, muito mais terra de siena queimada agora. Vou perguntar se você está com a referência aí do ladinho. Então. Sim, a referência está do lado. Tem uma foto aí, só para você erguer a foto assim. Eu já mostrei para eles no início, fiquei bastante tempo mostrando a referência no início, né, pessoal? Isso que eu falei, os que chegam depois acabam ficando meio perdido. Ó, está ali a minha referência. Há quantos anos você começou na pintura? Já comecei por volta do ano 2000, fazem 24 anos na pintura. Antes disso trabalhava com desenho, só com desenho. Então todo o meu conhecimento de desenho veio antes da pintura. Tem gente que está dando saudações da Colômbia, Panamá. Ótimo, pessoal de outros países, né? Sejam muito bem-vindos à live. Olha, eu joguei mais os terra de siena queimada. Tem umas manchinhas aqui que pode ser depois. Eu tô só ajustando aqui algumas cores para entrar com os tons escuros. Então tô só ajustando aqui algumas cores ainda. Por exemplo, aqui no meio, que é um pouco mais delicado, olha, eu tenho que o tempo todo voltar para os outros pigmentos também. Que eu vou criando transição de tons. Por exemplo, aqui, ó. Eu não posso chegar com terra de siena queimada aqui nesses entremeio aqui, dessas labaredas aqui, ó. O que mais? A pintura está me ajudando muito na tatuagem. Ah, com certeza. A pintura ajudando na tatuagem. Teve um comentário. Com certeza. Tem muitos alunos que trabalham com a tatuagem e a pintura ajuda muito, muito mesmo no desenvolvimento. A pintura está ajudando na tatuagem. Perdi o horário que vai estar no YouTube. Não tem horário nem data para sair no YouTube. Durante a semana, né? Durante a semana. Eu falei no início do vídeo, por exemplo, que eu fazia as lives ali, fazia na quinta-feira à noite. No outro dia tinha gente perguntando e cobrando, onde é que está a pintura do YouTube? Calma, pessoal, tem que passar por edição, tudo. Por edição e tudo mais ser postado no YouTube. Então essas lives, elas são postadas no meu canal no YouTube, mas durante a semana que vem com calma. Ó, o comentário dele. Melhores tatuadores de realismo são pintores também. Comecei a trilhar esse mesmo caminho com seu curso. Muito legal. Rafa Arte. Ah, sim, o Rafa. O Rafa mandou pra mim ontem uma rosa que ele fez, uma rosa amarela, laranja. Muito legal. Isso aí mesmo. Já usou o liquim original? Não gosto de usar liquim. O liquim seca muito rápido a tinta. Ele auxilia na secagem da tinta e eu não gosto. Eu gosto só de tinta pura. Alguém colocou, tentaria usar a técnica sem diluente. Isso, é o que eu uso. Podem ver, ó, a tinta. Nada de diluente até agora. Nada, não precisa. Tentarei, né? Esse é o que falou aqui. Porque diluir a tinta, ela afina, ela perde a consistência, ela fica emagrecida, como se diz. E como eu falei para vocês no início da live, né? Depende muito da técnica de cada um. Tem quem gosta. Um tá certo, outro tá errado? Não. De forma alguma, são técnicas distintas. Sempre quis aprender esse efeito do fogo. Tô só fazendo uns ajustes aqui para jogar a madeira escura, daí ele vai destacar. Daí começa a entrar, onde eu dou uma suavizada entre os tons e começa os acabamentos. Então o que eu estou fazendo ainda é jogando bases, né? E é claro que a tinta, assim, ela fica bastante molhada, por mais que eu não estou usando diluente. Tem uma saudação do Peru aqui também. Salvação do Peru. Eles mandam utilizar trementina. Trementina é terebentina, não utilizo nada. Não precisa, a não ser que a tua tinta precise. Se você vai usar a marca, por exemplo, da Corfix, vai usar uma Rembrandt, por exemplo, elas são tintas mais duras, daí precisa diluir a tinta, você é obrigado a diluir a tinta. Já como eu uso Acrylex e eu muitos e muitos anos usando Acrylex e essa consistência amanteigada para mim é perfeita, então nada de diluente.
É ideal sempre fazer o fogo antes da lenha, porque eu já pintei o fogão, a lenha e pintei as madeiras primeiro. O ideal é fazer o fogo antes da lenha. Já acho que a terceira vez que estou falando isso já. Pessoal, vai pegando desde o início a live. É bem importante pegar a live desde o início, que tem muitas informações que vocês acabam perdendo no decorrer. Por que os tons claros primeiro? Porque o tom clarinho ele é facilmente sujado pelo tom escuro. Se você joga o tom escuro primeiro, a hora que você encostou um branco no sombra, nos marrons, ele vai sujar os pigmentos clarinhos do fogo. Então tem que ter cuidado nisso. Tem um pessoal falando sobre limpar pincéis. Eu vou jogar nos stories o vídeo dos pincéis. Então. Limpeza de pincéis, pessoal, a Simone vai jogar depois nos meus stories, porque tem vídeos aos montes aí sobre limpeza de pincéis. Então o pessoal que está perguntando sobre limpeza de pincéis, aguarda depois da live. Depois da live a Simone vai postar ali para vocês esses vídeos sobre limpeza de pincéis. Mas eu tenho vários vídeos sobre a limpeza de pincéis. Olha aqui, ó. Novamente, só no papel. Só retiro o excesso mesmo. Agora poder entrar com os tons mais escuros, né? Você pode ver que essa parte de cima, ela já vai aparecendo, embora não esteja esfumaçada, não esteja trabalhada ainda. Agora eu faço como? Venho direto com sombra queimada? Não. Sempre a transição formando um degradê. Estão vendo? Sempre formando um degradê. Agora o terra de siena queimada com o sombra queimada. Se usa preto, Elton, uso preto. Porque o preto usado de forma correta não é problema. Ah, mas eu fiquei sabendo que não pode usar preto. Aí que eu entro de novo naquela parte da história da arte, de que a gente comete os erros que já foram cometidos no passado. Os artistas do passado, muitos deles usavam preto também. O preto não é problema. O problema é você não utilizar o preto de maneira correta. Ah, mas eu faço o preto misturando violeta com verde, ou misturando alizarim com outra cor, com verde e tudo mais. Normal, cada artista tem as suas manias. Então eu uso preto a minha vida inteira, nunca tive problema com isso. Olha, estou analisando aqui onde que eu vou entrar agora com esse sombra queimada. Acho que eu vou fazer o preenchimento agora mesmo. Depois essas partezinhas aqui, ó, tem umas partezinhas de fogo no entremeio aqui, mas eles são acabamentos mesmo. As cores usadas vai estar depois, né, no YouTube. Isso, no YouTube vai estar lá no início do vídeo depois, bem certinho as cores que eu utilizei, aparecendo inclusive o tubinho das tintas. As tintas, os pincéis, a linha de pincel, tudo vai estar depois lá no YouTube. É que aqui na live não tem como vocês voltarem à live no início, né? E fala das outras pinturas que tem no YouTube, não sei se o pessoal já sabe. Isso, nesse novo canal no YouTube, pessoal, tem algumas pinturas lá que eu fiz em lives. Pintura de paisagem rural, pintura do gatinho. Acho que é só seus estudos. Daí só nos outros canais. Só que tem parte 1, parte 2, parte 3. Não, tipo a pintura da paisagem, que foram 7 partes, né? Pintura da paisagem rural era bem complexa. Árvore, estrada, madeira. Isso. Paisagem rural é céu, nuvens, araucária, árvores, estrada, casa, o homem a cavalo, flores. Aprende tudo, né? Aprende tudo passo a passo. Olha, deixei um cantinho aqui que eu tenho que ir sempre pensando e analisando aqui. Olha como chega pertinho agora aqui, ó, dos tons de amarelo. Tem um cantinho aqui, ó, que ele é vermelho. Esses alaranjados aqui, ó. E foi um cantinho que eu esqueci. Eu falei pra vocês, né? Vai começando a preencher e começa a ver algum cantinho, às vezes ou outro, que acabou ficando. O que você está usando, Elton? Sombra queimada. Agora eu tô mais pro sombra queimada mesmo. Ele sempre tem um pouco da pigmentação do terra de siena queimada junto, mas eu estou aqui mais pro sombra queimada. Olha, fazer preenchimento. E aqui eu vou jogar ainda preto por cima, para dar algumas partes bem mais escuras, que ele não chega ainda naquele tom, né, mais escuro que precisa. E aí, como que está o resultado da pintura até agora? Estou me fazendo entender para vocês como que está o resultado? Não esquece de curtir a publicação aí, pessoal.
Não esquece de curtir. E quanto mais curtida, mais pessoas assistindo, qual é a compreensão? De fazer mais lives. Às vezes as pessoas elas querem live, mas elas não participam. Mas como que eu vou fazer live se você não participa? Se você não curte, não deixa um comentário, não compartilha. E isso acontece não só comigo, com muitos artistas. Eu converso com artistas, ou seja, a gente faz live, tira o tempo, se esforça, tudo, o pessoal não aparece. E depois fica pedindo live, pedindo ensino gratuito, né? Porque é um ensino gratuito. Te passa toda a informação gratuita aqui para vocês. Não é 9 horas. Não sei se tu vai continuar. Sim. Tá, o problema é o horário. O problema é o horário, o comentário. Pergunta pra eles que horário é melhor. A questão do horário não tem o que fazer, né? Se eu começar às 7 horas, vai ter pessoas que vai falar que o problema é o horário porque não pode começar às 7 horas. Se eu fizer no sábado, tem gente que não assiste porque no sábado não dá. Se eu fizer na segunda, tem gente que não vai assistir porque na segunda é um dia ruim para assistir. Então o dia e o horário é sempre complicado. Sempre vai ter essa disparidade, sabe? Que para uns é o melhor dia e horário, para outros não. Nós fizemos até enquete de uma outra vez a respeito disso, porque eu já fiz live na segunda, já fiz na terça, já fiz na quarta, já fiz no sábado, já fiz em diversos horários e dias. Estou amando o curso de tema bíblico. Hoje terminei minha primeira tela. Ah, que ótimo. Está amando o curso de temas bíblicos e terminou a primeira tela hoje. Ótimo. Não esquece de mandar para mim amanhã para avaliação, então. Quinta está ótimo. Muito obrigada, professor, por compartilhar seu conhecimento. Os comentários, né? Quer ler os comentários um pouquinho? Conversar com eles um pouquinho? Não, só se tivesse pergunta mesmo. Olha só essa madeira aqui, como ele dá todo aquele contraste. Olha esse amarelinho aqui, né? Mais intenso. Claro que ainda tem muito detalhe. Estou jogando as bases, né? Como eu falo. Agora eu vou... Tem essas partes do meio aqui. Ó, faltou um laranjinho também ali em cima. Agora encontrei. E essa parte aqui. E aqui, né? Fazer o preenchimento. E quando faz esse preenchimento, ele tá todo aquele ganho. Daí eu faço o esfumaçado bem leve entre as transições de cores e começo a trabalhar acabamentos. Vou voltar aqui pro laranja aqui, ó, com o amarelo. Mesmo pincel que eu estava usando agora no sombra queimada, não limpei ele em nada. Pergunta aqui, quando vai ter promoção dos cursos? Quando que vai ter promoção dos cursos? Dos cursos é difícil dizer, mas fica de olho aí nas minhas publicações aqui no Instagram. Olha, eu vou pegar aqui, ó, um tom que puxa um pouquinho mais pro terra de siena queimada e não tão sombra queimada nessa parte aqui, ó, que ele fica bem no entremeio desses fogos. Como aprender proporção de medidas de animais e corpo humano? Como aprender a proporção, a anatomia no caso, né, de animais e humanos, isso? Animais e humanos. Ah, o meu convite vai ser sabe? De você vir para o meu curso online de figuras de animais ou de retrato. Porque isso é complexo. A questão de anatomia, proporção, tudo isso aí tem toda uma complexidade. Não existe dizer assim, faz isso que você vai conseguir. Ó, quem quer fazer inscrição para os cursos, está escrito aqui, ó. Eu, mestre, estou gostando demais, quero me inscrever. Quero me tornar aluno. Tem a Bíblia, a Bíblia está aqui. Viu? A Bibi Santos, que é a nossa coordenadora dos cursos, ela está presente aqui na live e ela pode te passar o contato aí, você pode mandar uma mensagem para ela também, ou você entra diretamente no site em www.eltonbrunete.com.br. Lá tem todas as informações de todos os meus cursos. E a paleta, você sabe onde é que compra essa paleta? Essa paleta aqui você encontra pela internet. Mercado Livre, alguns sites de venda de materiais para artista. É da marca da Tridente, é a paleta grande. Ela tem, eu acho que a Tridente tem 3 tamanhos.
E essa aqui é a grande. A grande, ela vem até aqui no braço, olha, tem uma curvatura aqui, eu preciso não se confundirem com as menores. As menores não tem essa curvatura aqui, ó. Então as maiores aqui, ela fica bem na curva do braço, aqui, estão vendo? Olha. Então ela apoia legal no braço. Isso aqui é uma paleta de pintura da Tridente, da marca da Tridente, que é uma marca nacional. E digita no Mercado Livre, paleta Tridente grande. Pode comprar de outra marca? Não conheço outras marcas com a qualidade da Tridente. Porque a Tridente, ela realmente é uma marca de produto nacional. Meu cavalete é da Tridente. Olha aqui, ó. Aqui em cima, não sei se dá pra ver na live, dá. Olha aqui, ó. Tridente, modelo 12331, made in Brasil. Então, eu não conheço outra marca que produz a paleta com a qualidade que a Tridente produz. Se eu tiver errado, que o fabricante, algum fabricante entre em contato comigo e mande algumas para mim testar. Porque, olha, a da Tridente, eu tenho 3 dessas. E eu tenho aqui uma delas que tem o quê? Mais de 10 anos. Eu tenho cavalete da Tridente, cavalete, com mais com 24 anos, com 23 anos, de quando eu comecei a pintura. Meu primeiro ano eu usei um cavalete bem ruinzinho, depois já comprei um cavalete bom, e da Tridente. Então todos os meus cavaletes que eu tenho 3, são todos da Tridente. Como lavar a paleta sem estragar? A paleta é o seguinte, eu pego uma espátula, ela é vernizada tudo, eu pego uma espátula, sabe qual é a minha espátula? Essa aqui, ó, de passar massa em rodapé. Eu passo ela, não passo ela com ponta assim que estraga, né? Eu passo ela assim, invertida, ó, vou passar aqui no vermelho, ó, eu passo ela assim, ó, ela retira o excesso. Depois eu pego um papel, removo um pouco mais do excesso, depois um paninho com EcoSolve e retira toda a tinta da paleta. Nunca estraguei minhas paletas. Como é que diz? Dica de ouro. Dicas de ouro. Essa é dica de ouro. O rapaz perto da tatuagem está perguntando, é Rafa? Olha só, sombra queimada, tô colocando sombra queimada. Eu não coloquei o preto ainda, né? Tô fazendo esses preenchimentos com essas cores aqui. Tem uma sombra na câmera. Uma sombra na câmera? Não. Tem uma sombra na câmera. Mas essa aqui é a parte de baixo aqui? Não sei. A gente não vai ver. Alguém falou que tem uma sombra na câmera. Não identificamos nada. Para mim aqui a imagem tá normal. Paleta de plástico também é bom limpar. O pessoal comentou. Agora as letras ficam na frente, não sei. Como? As letras ficam na frente agora essa parte. Tem problema, aqui é só escuro mesmo. Só sombra queimada, olha. Ó, deixei esses marronzinhos aqui, ó. Tô preenchendo em cima. Que é melhor trabalho. Eu só usei como exemplo para vocês, né? Porque eu prefiro passar por cima e depois pegar um outro pincel e dar a pincelada e fazer o efeito. E é claro que o meu propósito aqui é passar o ensino para vocês, mas não é fazer uma pintura aqui bem acabadinha, até mesmo esses detalhezinhos aqui embaixo. É deixar claro muito bem feito, mas nada de exagero, como se eu estivesse pintando algo de videoaula mesmo para os alunos. Olha, o sombra queimada está quase acabando. Vai ter finalização em outra live dessa pintura? Como? Finalização dessa pintura em outra live? Não, termina tudo hoje. Termina tudo hoje? Sim, a live ela é completa hoje. Com a pintura completa. Tem 120 pessoas, não é? 120? Para agradecer e tal. Ótimo, obrigado aí pessoal por 120 pessoas. Eu vi que às vezes aumenta um pouquinho, às vezes diminui um pouquinho. Mas legal que vocês estão aí comigo. Preste por escutar um emoji ou alguma coisa para dar uma... Pessoal, vai interagindo aí, pessoal. Quando você vê que a live está muito quietinha, já vai interagindo. Coloca um emoji. Ó, pegando terra de cena queimada aqui com sombra queimada agora, que vai chegando nesses tons aqui, ó. Emoji de fogo, né? Coloca um emoji de foguinho da paleta. Os alunos aí que já acompanham outras lives já sabem, coloca o emoji da paleta, né? Paraguai está presente. Paraguai. O que mais?
Ó, mais terra de siena queimada, porque aqui ele vai chegando mais nos tons laranja, né? Eu não posso colocar muito do sombra aqui, tem que cuidar. Então vou pegando mais para os tons aqui, ó, laranja, vermelho, terra de siena queimada. Faz uma enquete agora ao vivo para eles, de 3 opções de curso para ver qual que eles querem promoção. Pessoal, vou dar uma opção para vocês. Vamos ver Falar de promoção de curso, a gente não pode mais fazer promoção de todos os cursos. Porque a mensalidade hoje de cada um dos meus cursos é R$120. E essa mensalidade, esse valor, já está acho que há 3 ou 4 anos. Já estava na hora de aumentar o valor das mensalidades. Claro que os alunos que já estão nos cursos, eles não passam por reajuste. A pessoa começou a pagar um valor promocional ou está pagando R$120, ela vai pagar R$120 durante todo o processo do curso. Mas pensando aqui, né, fazer uma promoção de um dos cursos, qual que vocês votariam? Eu quero que vocês sejam rápidos e já vão colocando para mim aí nos comentários. Estou anotando. Vou dar aqui a opção de 3 cursos. Né, de qual vocês gostariam que tivesse uma promoção? Promoção assim do que esse? De 120 por o quê? 99? Não? Não vai falar valor? Então tá bom. Não é pra mim falar o valor, viu? Vocês que viram quem manda. A opção de curso, depois a gente vai ver de valor hoje. Tá, então beleza, depois a gente vai ver de valor. Mas, assim, qual curso? Vou dar 3 opções. Não, eles já estão colocando, é você que tem que dar 3. É eu que vou dar a opção, pessoal. Eu que vou dar a opção. Calma, a gente vai ver. Você demora também, professor, para dar as opções, que enrola. É que eu tô pensando na pintura e eu tô falando com vocês, o negócio, o cérebro ou funciona para uma coisa ou para outra, né? Tem o curso de desenho, que é o só desenho. Não vou dar essa opção do curso de desenho. Eu vou dar a opção do seguinte curso. Curso de retrato. Porque os meus cursos, pessoal, preste atenção nisso. Ele não é só curso de retrato. Ele é de desenho e pintura de retrato. Enquanto isso, a Simone vai anotando ali. Olha, tô colocando agora, vou entrar com o preto. Olha aqui, ó, preto. Com os tons de terra junto. Ah, você não usa o preto puro, Elton? Não, o preto ele é para escurecer os outros tons. Eu vou usar aqui nesse cantinho primeiro, que me faltou sombra queimada aqui. Eu já aproveito aqui, porque quando eu misturo o preto com o terra de siena queimada, ele já fica muito similar a um sombra queimada. Ele não fica o sombra queimada, mas ele fica similar ao sombra queimada. Alguém colocou araras brasileiras. Araras brasileiras? Então é o curso de aves e pássaros. Eu já estou em todos. A Nilde. A Nilde está em todos, a Oripa e vários alunos, né, que já estão em todos. Olha aqui, ó. Tô no preto agora, então, para intensificar os tons. Mas olha como já deu todo o fogo que precisa ter, né, o efeito todo. Agora que eu vou entrar em acabamento. Até então, tudo que eu fiz até o momento era só jogando cores de base. Ó, tô intensificando mais com o preto agora. Aqui, ó. As partes do meio, dá para ver ali na fotografia a referência, olhem só. Na referência, essas partes do meio assim, ó, elas são muito mais pretas, muito mais escuras. E é algo muito característico do fogo. A gente sabe que a madeira ela não é preta, mas nesse momento aqui, com essa intensidade toda de fogo, ela acaba ficando bem escura. Ó, explica assim de uma forma resumida como que faz para se tornar aluno dos cursos. Como que faz para se tornar aluno? Uma explicação simples. Primeiramente, então, entra no nosso site em www.eltonbrunete.com.br. Lá tem as informações de todos os cursos. Eu tenho mais de 10 cursos. Curso de aves e pássaros, de retrato, de temas bíblicos, de paisagem, de floral, de felinos, só de cavalos. Um curso só de desenho também. Você que tem dificuldade em desenhar, criar os próprios desenhos de tela, tem um curso só disso. Então lá no site tem ali a informação de cada um desses cursos com as fotografias das pinturas que vão ser feitas durante, quantas aulas tem, qual o tempo de duração de cada aula, o valor da mensalidade e vai ter lá inscreva-se ou saiba mais. Ao clicar ali, ao querer se inscrever, você vai direto para o WhatsApp da Bibi Santos, que ela é a coordenadora dos cursos, que faz a inscrição dos cursos, dos alunos. Então ali com a Bibi você pode pedir mais informação no caso de dúvida. Ficou uma dúvida do que você viu no site?
Daí você conversa com a Bibi, ela te explica ainda um pouquinho mais. Ela vai te passar as coordenadas de como que você vai fazer a tua inscrição. Ela é por depósito bancário. Você fez o depósito bancário, fez um Pix ou um depósito bancário, apresentou o comprovante para a Bibi, ela já te manda na hora o primeiro mês de videoaula. Ou se você comprou, pagou o curso inteiro. Ah, gostei do curso de felinos, quero comprar ele inteiro. Então você vai pagar ali o valor do curso inteiro, já recebe todas as aulas por e-mail. Por que por e-mail? Porque por e-mail você pode fazer download. Você faz download, salva no teu computador ou num HD externo. Essas aulas elas ficam vitalícias para você. Enquanto você tiver com essas aulas salvas, elas são tuas. Você pode assistir aonde quiser, quantas vezes quiser, em qualquer lugar, sem depender de internet, porque você salvou ela num computador ou num HD externo. E as aulas são tuas. Você vai trabalhando conforme você vai vendo as indicações das videoaulas, as minhas explicações ali, a questão de desenho, as tintas, tudo. Qualquer dúvida, você vai ter o contato meu de WhatsApp, para você entrar em contato diretamente comigo para ter a minha assessoria. Conforme você vai pintando as telas do curso, surgiu dúvida, você vai tirar foto da tua pintura e vai mandar para mim pelo WhatsApp, que eu já vou te acompanhando, te mostrando respondendo as dúvidas, né? E dizendo, olha, muda aqui, faz aquilo outro, olha, aqui você pode usar um pouco desse tom, e vou te mostrando ali para te auxiliar da melhor maneira possível para que você possa desenvolver na pintura a óleo. Falta o curso de frutas. Curso de natureza morta seria, né? O curso de frutas seria natureza morta. Mas por enquanto ainda não. Natureza morta é um nicho um pouquinho menor. Então é um grupo menor de pessoas, né, para fazer um curso de natureza morta. Ó, tô pegando os tons aqui avermelhados. Eu já vou começar aqui a esfumaçar. Agora, como eu joguei os tons escuros, eu consigo ver aonde que eu posso ainda dar algumas pinceladas aqui. Para acrescentar mesmo, né? Olha, para acrescentar um tom mais escurinho em alguns pontos. Estão vendo a importância de jogar os tons mais claros primeiro? Já imaginou vocês jogarem esses tons escuros? Como que vai jogar esses amarelos e esses brancos agora, no entremeio? Se tivesse jogado os tons escuros antes, aí complicaria, né? O curso Arte que Vende só ele se espera agora. O curso Arte que Vende, ele é como se fosse uma espera só, porque pode ser relançado somente no final do ano ou só o ano que vem, não tem previsão. O curso Arte que Vende é um curso que abre as inscrições, tem 15 dias para se inscrever, fechou, daí o prazo aí pode ser de 1 ano para uma nova abertura de turma, porque durante esse tempo eu fico auxiliando esses cursos ali no Arte que Vende. Avisa o pessoal que a respeito da promoção, a gente vai jogar uma enquete então no Stories, pra gente ter certeza. A gente vai jogar uma enquete lá nos Stories. O que colocaram aí? Não colocaram aí? Retrato? Colocaram bastante coisa, mas ainda dá pra ficar na dúvida, então a gente vai abrir entre hoje e amanhã a gente vai abrir uma enquete, e quem quer promoção amanhã vai pros Stories pra enquete. Sim, a gente vai fazer uma enquete então. Colocar ali, o que você quer? Retrato, aves e pássaros ou paisagem? Só que não é assim, eu votei. É assim, mas então se inscreve daí lá, né? Quando a gente lançar o curso, né, pessoal? Eu vi muita gente que uma outra vez pediram para mim quando que ia entrar em promoção ou como que podia se inscrever no curso de retrato. E o curso de retrato, pessoal, olha, deixa eu falar agora desse curso para vocês. O curso de retrato, você quer aprender a desenhar pessoas, pintar pessoas e pegar as próprias encomendas de retrato, é o curso de retratos. Você ali, eu vou te dar todas as coordenadas para você fazer as próprias encomendas. Você vai pintar artistas famosos, atores. Por que tem que pintar atores? Por que é o que você pintou o Terry Crews, Leonardo DiCaprio no curso de retrato? Porque são pessoas que não precisam de uma fotorreferência para dizer que aquela pessoa é aquela pessoa. Basta olhar a pintura, se a tua pintura ficou com a aparência deles, é fácil identificar. E esse é um dos pontos mais fortes de divulgação do trabalho de um artista de retrato, é quando você usa a tua pintura sem precisar ter que mostrar a referência. Vai ter a pintura, o momento do autorretrato, que é muito importante na pintura de retrato, de você auto se retratar, que é
importantíssimo, porque é um dos pontos da pintura que a gente mais é exigente em fazer o nosso próprio retrato. Vai ter o momento de pintar alguém da família, entende? Então tem muita coisa no curso de retrato. Você quer vender retrato, você quer desenvolver na área de retrato, pegar encomendas de retrato, esse é o curso para você. Aves e pássaros. Elton, qual é o propósito do curso Aves e Pássaros? É para aqueles que são amantes de aves e pássaros. Araras vende muito. As pinturas de arara, diferente do curso de retrato, é para pegar encomendas, né? Agora o curso de aves e pássaros é para você fazer pássaros, aves, você fazer flamingos, fazer araras, tucanos, que são pinturas que vendem muito. Para você comercializar mesmo, disponibilizar para venda. Vende muito. E o curso de paisagem também, é que nem o curso de aves e pássaros. Ele é um curso para você produzir, para colocar para venda, para disponibilizar para venda. Olha, eu vejo que aqui, a forma como está aqui, ok. O que eu tenho que fazer agora é esfumaçar ou criar aquele efeito de fusão entre as tonalidades, para daí pegar outro pincel e começar a trabalhar acabamentos, detalhezinhos, né? Colocar um pouco mais de luz em alguns pontos, algumas áreas com um pouquinho mais de branco ou mais amarelo para dar o efeito. Mas olha só, deixa eu só mostrar, para quem vai estar no YouTube depois, as duas imagens aqui, elas são mostradas juntas. Aqui para vocês no Instagram, que é na vertical, eu tenho que mostrar em separado, olha. A imagem referência e a pintura. Ok? A Rafa aqui colocou, deixa eu pegar aqui a pergunta não, a colocação. Se legal mesmo um curso de efeito, tipo textura, tipo fogo, água, rocha, pelo, areia, não tem como montar um curso assim, sabe? Um curso dessa maneira não tem como. Fica um curso sem nexo. Só esses detalhes. Você vai aprender a pintar, mas não comercializa. Já cada um dos meus cursos, com exceção ao retrato, que é para aprender a pintar, para pegar encomendas, mostrar o trabalho como que fica e pegar encomendas, um curso só de efeitos, você vai pintar só como treino. E esses treinos tem dentro dos próprios cursos que eu faço. Então, por exemplo, curso de aves e pássaros. Você vai se tornar um especialista em como fazer penas, cores, galhos, troncos de árvore, que são texturas. Curso de felinos, pelos, a estrutura animal, olhos, toda a pelagem, né? Então, assim como de cavalos. Agora, o curso de temas especiais, por exemplo, tem tartaruga, tem animais, pet, cachorro, gato, tem rinoceronte, textura. Então, esse estudo de textura, ele tem dentro dos cursos. Por isso que é importante olhar no meu site e ver cada uma das pinturas. Em cada uma dessas pinturas é ensinado toda a textura. Tudo que tiver de textura. Você pega, por exemplo, um curso que eu gosto muito, que é o curso de temas especiais. Estou dando uma pintura agora ali, que é de um cãozinho com um gato dentro de um cesto e tem flores. Ali aprende aquela forma mais vitrificada de olho, a textura de pelos, como fazer o cesto, que tem uma textura mais lisa, e toda aquela trama, né, do Vime, flores, tudo numa mesma pintura. E essa textura, ela é o tempo todo, em cada uma das pinturas. O curso, por exemplo, de temas bíblicos, a gente aprende ali o figurativo humano, os tons e variações de tons de pele e a textura de tecido. Esse tecido, né, de 2000 anos atrás, aquele tecido, aquelas dobras, aquelas cores, aqueles mantos, tudo é aprendido e essa textura, ela é essencial dentro do curso, sabe? Vou pegar agora aqui, ó, um pincel de número 20, da linha 477. Desculpa, pessoal, que eu não tenho como ficar lendo os comentários de vocês, tá? Eu tenho que ir trabalhando aqui a pintura, então às vezes eu vejo alguma coisinha aqui ou outra. Ó, o Júlio colocou aqui, né? Temas bíblicos tem muito tecido. Exato, exato. Aqui a Graça colocou, repetida a pergunta, por que não tem curso de insetos, abelhas? Porque é um nicho muito pequeno.
Vai ter o quê? O curso, olha pessoal, montar um curso, desenvolver as aulas, fazer as gravações, demanda muito tempo. O curso de temas bíblicos, essa última pintura que eu publiquei hoje de manhã, que é da ressurreição, eu fiquei 10 dias trabalhando. Ali tem toda a textura de pedras, por exemplo, a textura de roupa da ressurreição de Jesus. 10 dias. Se não tem um grupo grande de alunos, vai me dar muito trabalho para montar o curso para poucas pessoas. Daí não compensa. Entende? Então por isso que tem cursos que, por exemplo, me pedem curso de natureza morta. O nicho é muito pequeno. Vai ter o que? 10, 15 alunos? Não compensa por todo o trabalho que eu preciso exercer de gravação de videoaula, de edição, tudo, de montagem do curso para fazer. Entende? Então tem cursos que eles se tornam inviáveis. E isso é importante, né? A gente como artista, a gente vive disso. E eu montar um curso que ele não vai ter uma demanda grande de pessoas, se torna inviável financeiramente. Olha, peguei o pincel de número 20, da linha 477, que são pincéis redondos, né? Olha, quando eu pego esse pincel, deixa eu pegar um outro igual aqui, aqui, ó, número 20. Eles estão assim, ó, os pelinhos bem certinho. E esses pincéis têm quase 1 ano já. Só que eu uso eles quase todos os dias, mas eles são muito bem limpos, né? Depois a Simone vai postar como que eu faço limpeza de pincéis. Só que eu não quero que ele fique retinho, eu quero que ele fique aberto um pouquinho os pelos, porque eu tenho que vir agora aqui, ó, e fazer isso aqui, ó, levemente, que é onde vai fazer a transição de tonalidades, mas de uma forma muito suave. Ó, entre o amarelo com o branco aqui, para não ficar separado demais. Tem alguns pontos ali que a gente vê que é mais separado. Então, conforme o ponto, eu dou mais uma separada. Outros eu aliso um pouquinho mais. Aqui depois dá para vir com um pouquinho mais de textura também, bem nesse meio aqui. Olha, só umas leves pinceladinhas. Como eu falei, tem umas partes que mistura menos. Eu vejo que o que foi colocado para vocês até agora já deu para compreender bem, né, como que faz esses efeitos de fogo. Porque agora aqui é esfumaçar, o que eu estou fazendo, né? Essa transição de tonalidade, olha, o tempo todo com o papel para retirar um pouquinho de excesso da tinta conforme o local. Ó, que eu vou dar uma pincelada, eu continuo nessas partes mais clarinhas. Daí depois, quando eu vou com o pincel nas partes mais escuras, daí o pincel eu vou sujar para a parte escura. Daí não dá para mim voltar com esse pincel, né, a não ser pegando o outro, para essas partes clarinhas. Olha, e vocês podem ver como eu vou com todo o cuidado para que ao trabalhar essa transição de tons, eu não misture com cores que ainda não é o momento de misturar. Por exemplo aqui, ó, bem de leve. Assim, cursos, eu tenho 2 cursos que logo eu estarei anunciando eles, porque eu estou agora atualmente com o curso de temas bíblicos, que vai ficar aí pelo menos uns 3 anos tranquilo. Porque o curso de temas bíblicos tem muita coisa para abordar, é muita temática, é muita coisa que dá para a gente fazer, e isso é fascinante, sabe? Cada pintura do curso de temas bíblicos, eu acho tudo muito fascinante. E como meus alunos viram, não é só pegar uma foto da internet e copiar. Não, é trabalhado toda uma montagem de cena, todo um elaborar dessas cenas para dentro da temática bíblica, analisando o contexto bíblico, o texto bíblico, tudo. Tem toda essa análise também, né? Não é apenas fazer uma pintura sem entender o contexto da passagem bíblica. E eu terminei agora esse mês que eu terminei as gravações do curso de temas especiais, que foram 14 meses de curso. E eu estou para anunciar 2 cursos que eu pretendo lançar entre junho e julho, mais 2 cursos. Então fique aguardando aí que logo eu posto alguma coisinha nos meus stories, dando, né, um spoiler dos cursos que estão por vir. Mas como eu falei para vocês, esses cursos de nicho menor é bem complicado de montar, sabe? Eu lembro que tinha uma aluna
que ela sempre pedia para mim fazer curso só de galinhas, só de pintura de galinhas, de galo, galinha, só coisa assim. Falei, não tem como. Tem galinhas no curso de aves e pássaros, galinha, galos, pintainhos, tem ali no curso. Mas montar um curso só de galinhas, entende? É difícil, porque é um público muito pequeno pelo trabalho todo que eu tenho para montar, desenvolver cena. Ó, agora, saindo dessas partes mais clarinhas, eu começo a adentrar agora um pouco nos tons mais escuros. Aqui eu posso já vir nesses mais avermelhados aqui, ó. Com o mesmo pincel. Quando eu vejo que esse pincel ele começa a carregar demais a tinta nele, que eu vou limpar ele aqui, e ele começa a grudar de novo os pelos não ficam mais separados, olha. Ele já começa a grudar os pelos. Daí é o momento de eu trocar de pincel. Por isso que eu tenho, por exemplo, desse pincel de número 20 aqui, eu acho que eu tenho 8 deles. São pincéis que eu uso muito. Tu dá para usar o pincel leque para fazer o que você está fazendo de esfumaçar assim? Não, porque o pincel leque ele é muito grande. Se eu pegar aqui um pincel leque, por exemplo, olha, bem macio, né? Bem maciozinho. Mas se eu for passar esse pincel leque, olha, ele é muito grande para qualquer área aqui. Claro que aqui não, é tranquilo, mas ele é muito grande. Então eu prefiro, nesse caso, trabalhar com esse pincel aqui. Falei do curso, por exemplo, de temas especiais, temas bíblicos, retrato, de aves e pássaros. Tem um curso só de pintura de cavalos. Eu sempre falei para os alunos, né, que uma das pinturas que eu mais vendo é pintura de cavalos. Atualmente, por causa do curso de temas bíblicos, o que eu mais tenho vendido é temática bíblica. Olha, pessoal, as pessoas gostam muito de temática bíblica. Eu já estou pintando pela 9ª vez uma Santa Ceia. 9ª vez. Se eu for calcular o que eu já ganhei só na pintura de Santa Ceia, deixa eu fazer um cálculo por alto aqui, só para vocês entenderem. Eu não tenho problema de falar desses valores. Que isso sirva de inspiração, claro, para vocês, de que é possível, como eu sempre falo, viver da arte. Eu costumo dizer para os meus alunos que a venda é uma consequência de um trabalho bem feito. Só de pintura de Santa Ceia, financeiramente falando, eu acho que já passou dos 50 mil reais. Só de pintura de Santa Ceia que eu fiz até agora, nos diversos tamanhos. Fora as outras pinturas que eu peguei por encomendas, 2 Jesus orando, por exemplo, e as outras pinturas que já vendi, né, de telas que eu fiz durante o processo de curso. Então você que está procurando uma renda extra, você gosta de pintura, você gosta de temática bíblica, não, eu não gosto muito de temática bíblica, eu gosto de cavalos, corre se inscrever no curso de cavalos. E ali no curso também falo para vocês muito sobre essa questão toda de apresentação do trabalho, da onde você pode colocar o teu trabalho. Olha só, vou suavizando. Aos pouquinhos ele vai suavizando. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Vocês viram que aqui eu puxei o tom, ele veio do marrom, ele veio para o amarelinho aqui, ó. Ele ficou levemente mais acinzentado. E isso é uma coisa que não pode acontecer. Por isso que nessas horas, se isso acontece, eu volto, por exemplo, eu pego aqui um outro pincel. Aqui, ó, pincel também do número 20. E eu venho e recupero a cor. Dou uma pigmentada aqui com muito cuidado para que ele transicione de novo, mas não fique assim tão acinzentado. Olha, dou uma leve pigmentada ali. E ainda assim ele ficou manchado, né? Mas logo eu já recupero ali também. Esse pincel aqui, como eu falei para vocês, ele já está grudando as cerdas. Ele já não está mais me ajudando como precisa. Olha, vou pegar um terceiro pincel. Eu sujei um outro agora de amarelo, né? Vou pegar um outro aqui, ó. Vou abrir as cerdas dele.
Ó, como fica bom. Nossa, é outra coisa. Pegar o pincel com as cerdas grudadas, daí pegar um pincel aqui com as cerdas mais abertinhas, onde não está carregado de tinta. Mas eu tenho só um pincel desses, como é que eu vou fazer isso? Eu sempre falo para meus alunos, não tenha só um pincel de cada linha. O artista precisa ter 3, 4, 5 pincel de cada linha. Porque sujou um, se usa outro. Não precisa ficar lavando o tempo todo, porque se você lavar, você vai lavar o pincel, ele não vai secar rapidamente para você deixar ele macio. Você vai lavar, ele vai ficar com aquelas cerdas meio grudadinhas, porque ainda está molhado. Ah, uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu estou fazendo aqui, faz o quê? 1h45, né? Meu tempo passa. Por isso que não preciso chegar até o final aqui, mais pelas explicações mesmo do trabalho. Até vou parar de esfumaçar, para mim fazer uns detalhezinhos aqui, para mostrar para vocês também como é que faz. Porque esses esfumaçados que eu estou fazendo aqui, o bom seria amanhã de tarde ou amanhã de noite. Porque daí a tinta na tela, ela está mais presa. A tela começa a sugar um pouquinho desse óleo e ela fica mais presa. Porque assim, no mesmo momento, ela fica tudo muito molhada. Daí quando eu vou fazer esse esfumaçado aqui, ó, tem que ser muito mais delicado, com muito mais paciência, para não encostar uma cor na outra. Agora, se a tinta está mais presa na tela, de um dia para o outro, você dá pinceladas com um pouco mais de liberdade. Porque daí a tinta está mais presa e elas não se mesclam com muita facilidade. Daí você consegue trabalhar, né, com muito mais certeza e exatidão em alguns pontos. Eu vou deixar assim, que eu quero agora pegar outro pincel aqui. Acho que vou pegar esse amarelo aqui mesmo. Deixa, antes disso, olha só, falei que não ia usar, né, a não ser nessas partes grandes aqui, ó, pegar um pincel leque. Eu vou pegar e quebrar aqui um pouquinho essas pinceladas, nessas partes escuras, que dá também uma leve esfumaçadinha. No lugar de eu ficar ali com o pincel de número 20, então já vou dar uma quebrada com esse aqui, ó. E essas partes escuras é a parte mais difícil de aparecer nas gravações. Porque os tons escuros, assim, essas áreas muito escuras, elas aparecem muito pouco na gravação. E não importa a câmera, se é o celular, se é a câmera digital, se é uma filmadora, não importa. As áreas escuras é o que menos aparece, né? Olha, eu só dei uma quebrada nas pinceladas. Para que eu venha agora aqui, ó, tons de laranja, tons de vermelho ou do terra de siena queimada, depende o que e depende aonde, para que eu possa dar algumas pinceladas assim, ó, nessas partes mais avermelhadas que tem no entremeio aqui da madeira. Essa parte aqui, o vermelhinho, tinha que pegar um pincel menor, né? Ela entraria aqui um pouquinho mais também. Aqui eu deixaria um pouquinho menor o branco ali. Que agora entra nesse ponto que é o acabamento que eu digo para vocês. Que até então era só cores de base, só jogar as bases. O acabamento é agora. Então aqui que a gente faria, né? Jogar os laranja, depois um pouquinho mais de amarelo por cima, em alguns pequenos detalhes com o pincel fino, só para dar aquele brilho maior, aquela luminosidade maior. E a madeira pegando fogo assim, ela fica bastante manchada. Ela não fica uma coisa exata. A madeira por si só, ela tem toda a sua textura, né, de madeira. Da casca, né, do galho, tudo. E quando ela está queimando assim, ela fica com a textura mais trincada. Ó, para cá eu vejo que tem só algumas pinceladinhas que dá um efeito. Uma leve iluminação. Aqui na pontinha, por exemplo, eu vejo que tem uma pequena entrada de luz que deixa mais laranjinho com amarelo. Por cima aqui também dá para ver que algumas manchinhas mais avermelhadas. E a mesma coisa agora quando entra aqui. Aqui, claro, tem que dar uma leve esfumaçadinha também, só para quebrar umas pinceladinhas aqui também. Mas aqui agora, que eu entraria aqui, ó, laranja,
Pode ver que eu tinha colocado bastante tinta, né? Amarelo, branco, aqui vai sobrar bastante ainda. Mas como tem muitos acabamentos para fazer, não ia sobrar tanta tinta assim não. Ó, ele começa a ficar mais quebradinho assim, né? Com pinceladas, olha como as pinceladas ficam mais delicadas. Equilibrando aqui entre laranja e o alaranjado. Tem pontos aqui, ó, por exemplo, que eu vejo que é muito mais com um pincelzinho fino. Vou pegar aqui um pincel fino só para mostrar para vocês. Eu tenho aqui um pincel da linha 402 da Condor. Pincel fino. Ó, pegando aqui entre o amarelo e o laranja. Quando começa a adentrar nesses quebradinhos menores ainda, assim, ó. Aquela parte que dá uma leve misturada também com os contornos, onde fica tudo menor, né, a pincelada. Os comentários estão em cima da pintura. Para mim aparece que os comentários vêm só até aqui. Não sei se o celular de vocês é diferente. Acho que dependendo do celular, não sei. Mas para mim os comentários vêm só até aqui, ó. Olha só. Celular está querendo pedir bateria. 20% de bateria aqui o celular. Como que cobre a pintura para vocês? Para mim não cobre. Não cobre a pintura para mim. Eu acho que conforme o celular que está utilizando. Ó, a Bibi colocou aqui, ó, para mim não atrapalha. Aqui diz no meio da tela, para mim não fica em cima. Perfeito. Entende? Para mim está normal. Entende, pessoal? Então é conforme o celular que vocês estão utilizando ou a configuração do celular de vocês. Olha, intensificar cada vez mais. Eu vou analisando. E tem que ser pincel fino, olha, para ele ter mais exatidão naquilo que você vai fazer como pequeno detalhe. Ele vai ganhando mais cor, ele vai ganhando mais luminosidade, que até então só tinha a cor de base. Atrás dá para ver que tem um laranjinho, por exemplo, aqui, ó. Porque agora esse ponto de finalização é aquela visitação geral, novamente com o pincel, intensificando por exemplo, uma tonalidade aqui, ó. Essa chama aqui, por exemplo, ela tem uns riscadinhos mais finos assim, ó, que deixa ela mais avermelhada, olha. Esses detalhes, por exemplo, aqui, ó, nesses detalhes aqui, de laranjinho, que eu vejo que bem pequeno, por exemplo, assim, ó. Ele fica um pouco mais riscado, que até então eu esfumacei, trabalhei os tons, agora ele ficaria um pouquinho mais riscadinho em alguns pontos. Ele começa a intensificar e dá mais acabamento. Então qual é o processo? Recapitulando aqui para vocês, eu já vou encerrando. Desenho. Um ponto que é importante no desenho. Aqui o desenho foi muito à mão livre, né? Mas o desenho sempre tem que ser... Você vai fazer uma ave, vai fazer um retrato, nunca se faz o risco na tela à mão livre. Mas os artistas do passado faziam a mão livre. Me prove aonde. Você me provar que artistas do passado que faziam um realismo, retrato figurativo, pintavam a mão livre, você tem que me provar isso. Porque em tudo que eu li de história da arte e biografia dos grandes mestres, como por exemplo Dürer, lá na pré-renascença usavam quadriculado, usavam o grid. Canaletto, Jan Vermeer usava a câmera escura, um tipo de projetor arcaico. E assim por diante. Então o desenho na tela é sempre com muita exatidão. Nesse caso aqui eu fiz a mão livre porque é pequeno, é um desenho supérfluo, né? É só uma madeira pegando fogo. Agora é um retrato, um figurativo de animal, um figurativo bíblico, um floral, enfim, né? O figurativo por si só tem que transferir com exatidão, ou com o grid, ou com o projetor, de alguma maneira, para ter muita exatidão, com xerox de ampliação, como alguns utilizam. Olha só os acabamentos que eu vou dando cada vez mais, olha as curvinhas.
das labaredas. É aquela parte de acabamentos. Depois eu entraria com um pouquinho mais de branco em alguns pontos. Eu vejo que aqui tem que ter um pouco mais de branco no meio. Aqui teria um pouquinho mais de cádmio, do amarelo de cádmio, com um pouquinho de branco. Primeiro ponto é o desenho bem transferido para a tela. Segundo ponto é colocar as cores de base. Você não precisa preencher, nesse caso aqui foi preenchido inteiro, mas é uma figura de animal, é outra coisa. Nesse caso aqui em específico, coloquei então as cores de base. Transicionei os tons. Terceiro ponto, dei uma esfumaçada entre as cores, para criar um equilíbrio mais suave entre uma cor e a outra. Por exemplo, aqui em cima, aqui, ó, também tinha que dar uma suavizada aqui, né, nessas partes desses marrons aqui, ó. Ele fica manchado, mas não pode aparecer tanto a marcação da pincelada. Então é aquela esfumaçada de leve, para depois na hora do acabamento, vai fazer mais uns tracinhos escuros, mais alguns claros aqui, tranquilo. Daí agora chega na parte mais de acabamento, um pincel um pouquinho maior para fazer alguns acabamentos que são detalhes maiores. E eu sempre vou finalizar a minha pintura utilizando esse pincel fino aqui, ou esses, né, que eu tenho vários. Sempre vou utilizar pincel fino para fazer acabamento, é a finalização. Eu nunca termino uma pintura com um pincel grande, porque sempre tem esses detalhezinhos. É nesses detalhezinhos então que requer aqui, ó, de ficar dando essas pinceladinhas para alcançar o objetivo. Olha aqui que eu falei que tinha um pouco mais de luminosidade, essas madeiras aqui, ó. Mas eu vejo que o que foi passado até o momento, ele resume todo o ensino que eu queria passar para vocês. Numa próxima live, eu quero pintar um olho humano, que eu já tinha feito a enquete, né, e acabou ficando em segundo lugar. Então eu quero pintar um olho, e pintar olho vai ter a parte da íris, tem o branco do olho e tem a pele em volta, tem os cílios. Dá mais trabalho, talvez dê umas 2 lives ali, vai dar um pouquinho mais de trabalho, talvez dê umas 2 lives, conforme o tamanho de tela. Se eu fizer uma tela 20x30, em 2 horas consigo fazer tranquilo, ok? Daí numa outra live, eu tinha até colocado também nessas enquetes, ó, tem umas labaredas aqui, ó, que ele corta esses marrons aqui, ó, e fica mais laranjinho, mais avermelhado por cima desses escuros. Numa outra enquete também que eu tinha feito, que daí tem arara, que eu falei para vocês, e tem vidro, né, taça de vidro, aquela transparência toda, aquela luminosidade toda, que é bem importante também para o aprendizado, porque fazer vidro se erra muito na exatidão da forma e se erra muito na transparência, colocando às vezes algumas cores que acabam sujando as pigmentações de outras. Lembra que eu comentei para vocês de começar com as cores claras? Porque se começa com a cor escura depois vai sujar as cores claras. Então a gente começa aplicando as clarinhas e depois joga as escuras. E vocês podem ver que acaba ficando bastante limpo, sem esse tom sujo, como eu falo para vocês. Ok? Então eu acho que é isso. Acho que já deu para passar aqui tudo o que eu queria para vocês. A pintura, claro que ela não fica totalmente concluída. Aqui um pouco mais da amarelo de cádmio, umas pinceladinhas aqui, onde entraria algumas pinceladinhas ainda mais fogo, mais luminoso. Bem aqui, ó, por exemplo, eu estou usando o mesmo pincel, né? Olha, eu vou sujar aqui, pegar um cádmio, amarelo de cádmio. Aqui ele ficaria mais amarelinho, com um pouquinho de branco ainda, que daria um pouco mais de luminosidade, que deixa aquele fogo ainda mais vivo. Ok? Pessoal, vamos montar depois uma enquete, como eu falei para vocês. Deixa eu puxar agora aqui para mim. Deixa eu ver se eu apareço aqui para vocês agora. Só vou ajustar aqui para que eu possa então fazer o encerramento aqui e já conversar com vocês. Mas o ensino é esse. E deixa eu só puxar aqui agora a câmera. Agora aqui então, para finalizar, eu trabalhei mais alguns retoques, alguns pequenos detalhes que deu uma esfumaçada, acrescentei um pouquinho mais dos tons de laranja ou dos tons de branco, alguns detalhes na parte aqui dos troncos aqui, né, para poder fazer esse brilho maior da chama de fogo, e fiz esses acabamentos e a minha assinatura aqui nessa parte mais baixa então da tela,
do lado direito, está ali Elton Brunetti 2024. Ficou um resultado bem legal, é isso que precisa, sempre naquele cuidado, né, para que não suje as tonalidades mais clarinhas para dar essa impressão de fogo. E lembrando vocês daquilo que eu falei logo no início ainda do vídeo, essas tonalidades aqui foi baseado através de uma fotografia. Se você pegar outras fotografias, as chamas de fogo, elas talvez não sejam tão laranja ou tão amarelo, elas podem puxar um pouquinho mais para um amarelo um pouco mais pálido, um amarelo que puxa um pouco mais para um terra de siena queimada e não tanto para os tons de amarelo ou tons de laranja. Então a referência fotográfica, ela vai variar muito, depende então de qual a referência que você vai utilizar para trabalhar as tuas chamas de fogo. Espero então que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês em um próximo vídeo.